Estimados irmãos, eu saúdo a todos, amada igreja, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Povo alegre, animado, louvado seja Deus. Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, último capítulo, Evangelho de João, capítulo de número 21. Evangelho de João, capítulo de número 21. Nós estamos ali na cidade de Itabuna, Bahia, na Igreja Presbiteriana Filadélfia, a qual eu trago um abraço muito carinhoso daqueles estimados irmãos ali, fazendo a obra de Deus. E, de certa forma, essa igreja tem certa culpa de ter me enviado lá para a Bahia, porque foi vocês, eu nasci aqui para Cristo, e entramos na obra missionária e chegamos até a Bahia, com as orações dos estimados irmãos. E hoje nós estamos aqui com a minha esposa, Mo está ali, sempre intercedendo por mim, os mais antigos conhecem, e eu vou pedir para ela fazer o que ela não gosta, mas como esposa submissa ao marido, como a Bíblia diz, não é? Ela vai ficar em pé para que todos conheçam quem é Mo. Na verdade é Kiara Montebello. Fica em pé, por favor. Essa igreja, as mulheres são belas, lindas, maravilhosas, mas a mulher que Deus me deu sobrepuja todas vocês, tá bom? Essa morena linda que Deus me deu, louvado seja o Senhor, não é? Os meninos estão aí nas programações de férias, não vieram hoje, vieram na terça. Então vamos ler o texto sagrado, irmãos. Diz assim, até o versículo 23, a leitura alternada. Depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram num barco, e naquela noite nada apanharam. Mas apanharam a praia, estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com suas vestes, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão barcos de vento. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas e em cima peixes, e havia também pão. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Veio Jesus, tomou um pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo.
Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas? E ele respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Vamos ler junto essa parte final aqui desse texto. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Vamos repetir? Segue-me. Então Pedro, voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, o qual na ceia se reclinara sobre o peito de Jesus e perguntara: Senhor, quem é o traidor? Respondeu-lhe Jesus: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importas? Quanto a ti, de novo, segue-me. Amém. Vamos orar? Ó Deus amado e bendito, louvado, engrandecido Jesus Senhor, a Tua presença é real neste lugar. Em nome de Jesus, o Senhor tenha piedade e misericórdia sobre mim e me ajuda a ministrar a Tua palavra. Abre o nosso coração, assim como o Senhor tem falado comigo, fala com as Tuas ovelhas, com Teu rebanho que aqui está, Senhor. Em nome de Jesus, manifesta a Tua graça e o Teu poder sobre nós nessa manhã, para a glória, honra e louvor do Teu santo e bendito nome, na dependência do Senhor, na certeza de que o Senhor nos ouve e responde às nossas orações. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Graça seja dada a Jesus. Que coisa boa sentir a presença de Deus aqui nesse lugar. Como é maravilhoso sentir a presença de Jesus. No início da caminhada aqui, quando o pastor Edson ministrava a palavra, e até hoje ministra, com a graça de Deus, ele sempre dizia: Jesus está aqui. E era um dos momentos que eu chorava, porque eu sentia isso. Estou sentindo agora. Nunca mais deixei de sentir desde aquele dia. Louvado seja Deus. E a minha oração é que vocês, todos nós, nunca mais, mas nunca, deixemos de sentir essa presença gloriosa do nosso Rei e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a honra e a Ele seja toda a glória. Eu vou falar hoje sobre esse assunto aqui, vencendo a crise vocacional. Esse texto trata da recuperação dos discípulos. Eles estavam desanimados e desacreditados de si mesmos. Após a ressurreição de Jesus e tudo que tinha acontecido com o Senhor Jesus, apesar de Jesus já ter se manifestado a eles, eles estavam tristes e cabisbaixos. Na obra de Deus, ela é feita por trabalhadores, e trabalhadores que são chamados, e há pelo menos 3 chamados assim, que me chamam a atenção na palavra de Deus, que é o chamado para a salvação. Nós somos chamados e salvos pelo Senhor Jesus. E um outro chamado, o segundo chamado, é o chamado para o ministério, para que a gente faça a obra do Senhor. E um terceiro chamado que eu vejo, gosto muito também de estudar, é o chamado para uma tarefa específica, como para ministro do Evangelho, para evangelista, para oficiais da igreja e tantas outras que o Senhor chama especificamente para a gente trabalhar na obra do Senhor. Contudo, o Espírito Santo, Ele nos capacita a sua igreja para que a gente faça a sua obra, independentemente do local que você está.
e daquilo que você sabe fazer, mas Ele é quem nos capacita para realizar a sua obra. Louvado seja Deus. Então, o Senhor Jesus chamou os discípulos e agora eles estão nesta crise vocacional. É tanto que o Senhor Jesus usa essa expressão aqui, o evangelista João, melhor dizendo, não é? Tornou-se a manifestar. Indica a insistência de Jesus para recuperar os seus discípulos, e se revelando aos seus discípulos e trazendo eles de volta à missão. Então essa já é a terceira vez que o Senhor Jesus se manifesta a eles, para que Ele possa realmente restaurar e trazê-los ao ministério. E a primeira lição que nós aprendemos aqui, irmãos, é sobre justamente a crise vocacional, que está aí nos versículos de 1 a 3, não é? Quando diz que depois disso, o Senhor Jesus, Ele tornou a se manifestar aos discípulos ali no mar de Tiberíades, onde os discípulos eram mestres ali na água, acostumavam sempre a pescar ali naquele lugar. Então havia ali no coração deles falta de perspectiva. Eles desanimaram no ministério, estavam sem perspectiva, mesmo depois de Jesus ter se apresentado a eles ressurreto. Veja o versículo 3, que Pedro falou no início do texto. Ele disse-lhe Simão Pedro: vamos todos, vou pescar. Você pode repetir comigo? Vou pescar. Presta bem atenção. Vou pescar, isso significa, sabe o que, irmãos? Desistir de ser um pescador de homens. O Senhor Jesus havia chamado eles e a Pedro: olha, vocês hoje serão pescadores de homens. E quando Pedro diz assim, vou pescar, ele está dizendo, eu vou desistir, eu vou voltar para a minha vida secular, eu vou voltar para a minha vida secular. Mas notem bem que em Marcos capítulo 3, versículo 13 a 15, o Senhor Jesus havia escolhido os discípulos para estarem com Ele. Presta bem atenção. Primeiro Ele subiu ao monte, passou a noite orando e escolheu os que Ele quis, o texto diz isso. E o que é que ocorre? Para estarem com Jesus. E depois Ele deu autoridade a eles para expulsar demônios e fazer a obra. Mas em primeira mão Ele os chama para estar com Jesus. Quando nós nos esquecemos de Jesus e nos empenhamos na obra, nós somos propensos a falhar na missão. Nós não podemos nos afastar de Jesus. Precisamos sentir a sua presença e buscar a instrução de Jesus dia após dia, porque todos os dias nós precisamos da instrução dele para realizarmos a obra do Senhor, a qual ele nos chamou, e assim glorificar o nome do Senhor. Então, fica esperto, fica atento, precisamos da presença de Jesus. Moisés diz na caminhada do deserto, quando Deus ficou irado com o povo: olha, eu vou enviar um anjo. E Moisés deve ter pensado: bom, um anjo é uma maravilha, ele já fez muitos milagres aqui, é uma bênção de Deus, mas sem a tua presença nós não arredamos o pé daqui. É a tua presença que faz o milagre, é a presença de Deus que faz toda a diferença, é a presença de Deus que nos guia, é a presença de Deus que opera milagres e opera maravilhas, é a presença de Deus que faz você ser usado por Ele. Louvado seja Deus. Então o Senhor Jesus, Ele tem algo a realizar na vida dos discípulos, e na minha e na sua vida não é diferente, creia nisso. Deus tem algo a realizar na sua vida e através da sua vida, amém? Você crê nisso? Dá um amém? Amém. Louvado seja Deus. Então, Pedro era um líder muito influente, mas estava naquela crise profunda ali de ministério. E acredita, irmãos, é mais fácil a gente influenciar para pecar, para não santificar. É mais fácil a gente influenciar para que o povo desista do que para se fazer a obra. É mais fácil liderar para a desistência do que para a perseverança. É mais fácil liderar para a incredulidade do que para a fé.
E quando ele diz eu vou pecar, os outros disseram o quê? Eu vou também. Aqui tinham 7 dos 11 discípulos, e eles estavam vivendo esta crise. Então ele diz, eu vou pecar e vou desistir. Quando eu cheguei lá na Bahia, parênteses curto aqui, não demorou muito, primeiro, segundo mês, já veio uma tribulação muito grande, pesada, para mim e para a minha família. E aí eu conversei com o Mo, presta bem atenção, vamos fazer as malas e vamos voltar para Garanhuns. Seu pai tem um comércio aqui, pequeno comércio, vamos ser sócios com ele, vamos acabar com esse negócio de ser pastor, ser missionário, e nós vamos ajudar na igreja local. O dom e o talento está com a gente, então nós vamos fazer isso. Não vai dar certo, vamos acabar com isso e vamos voltar para lá e fazer a obra do mesmo jeito, e ainda tem a desculpa de que não está pecando, não estava tranquilo. E aí fomos para o culto de oração, e eu abri a palavra de Deus lá em Jeremias, capítulo 42, versículo 16 e 17, eles colocaram ali, olha, rapaz, eu não ia nem para, mas bota aí para minha vergonha, leiam vocês aí. Então, acontecerá que a espada que vós temeis vos alcançará onde? Na terra do Egito, e a fome que receia seguirá de perto os passos no Egito, onde? Misericórdia. Olha o outro agora, acha que essa fichinha? Assim morrerão a espada, a fome e de peste, não restará deles nenhum, nem escapará do mal que farei sobre eles. Fechei a Bíblia e não saía nem a palavra. Aí vamos reconsiderar, porque tem um anjo com a espada armada no caminho daqui para Garanhuns, não vai dar não, vamos abortar a missão, vamos continuar aqui. A mãe dela ligou para ela desesperada, Dona Antônia, nós evangelizamos e congregou aqui, velaram ela aqui e serviu a Deus aqui fielmente. Ligou para a Kiara e disse: Kiara, você não pode fazer uma loucura dessa. Como é que vocês vão voltar da Bahia? Jerônimo não consegue viver sem pregar. Quando ele prega, os olhos brilham, é diferente, ele só sabe ver pregando, ele vai morrer. Aí eu disse de novo, morte. E aí nós abortamos a missão, pela missão do Senhor Jesus. E hoje nós estamos aqui para a glória de Deus. Então não aborte a missão de Deus na sua vida. Há caminhos para o homem que é bom, parecem bom, mas ao final dá em tragédia, dá em morte. Cuidado, siga a orientação do nosso Deus. Segunda lição importante, nós aprendemos também é que toda crise ela tem um ou mais problemas, ou melhor, causa. Ela tem um ou mais causas, diversas, mas pelo menos uma ela tem. Nós vemos que a crise da mulher de Jó foi a tragédia na família. Nós vemos que a crise da depressão do profeta Elias e a sensação de estar só, ele achava que estava só, então entrou em depressão. Ele achava que Deus o tinha abandonado e entrou em depressão. E, irmãos, são várias suposições que a gente pode alencar aqui sobre os discípulos. Jesus falou que certa vez era dificilmente alguém, herdaria o reino de Deus, ou um rico entraria no reino de Deus, e Pedro retruncou sobre isso. Jesus tinha falado a eles também sobre recompensas que viriam, está lá em Mateus 19, de 28 a 29, e então o Senhor Jesus, Pedro indaga a Jesus e diz: mas nós deixamos tudo, e agora, o que será de nós? Deixamos tudo para te seguir. E o Senhor Jesus vai descrever que eles têm um tesouro extraordinário, imensurável à sua espera, e eles serão recompensados. Então, queridos, não esperemos elogios das pessoas aqui, mas esperemos elogio do Senhor,
porque nós falhamos, nós elogiamos e às vezes nós criticamos, mas o Senhor Jesus, Ele é fiel para cumprir, porque Ele ama a mim e ama você. Então continue, não vamos desistir. Lutas, dificuldades vai ter, todos nós vamos pensar um dia em querer recuar, assim como foram os irmãos no deserto, mas fica registrado na nossa memória, na palavra do Senhor, o que aconteceu àqueles que desistiram. Cuidado, vamos continuar marchando e caminhando, louvado seja Deus. Então, queridos, uma das causas, que muitos abandonam o ministério, o pastorado, e o ministério comum na igreja, é porque eles idealizaram o ministério que Deus não deu para eles. O ministério do pastor Edson é dele, Deus deu para ele. Deus não chamou você para viver o ministério do pastor Edson, do pastor Wallace, do pastor Fábio, Deus não chamou você para viver o ministério de John Wesley, de Haddon Charles Spurgeon. Deus nos chamou para viver o ministério que Ele deu para cada um de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Gente, e saber disso tira um peso, entendeu? Tira um peso das nossas costas. Louvado seja Deus. Já pensou? Grandes homens de Deus aqui, é um privilégio para vocês terem esse homem de Deus cuidando de vocês, ministrando. E aqueles do passado também, foram grandes homens de Deus. Mas Deus chamou a mim e a você para exercer o ministério que Ele confiou a você. Amém? Então, eu identifico aqui que a principal causa desse fracasso no ministério de Pedro, lá em Lucas 22, de 31 a 34, veja que Satanás está por trás disso aí. Que o Senhor Jesus diz: olha, Pedro, vamos ler? Eles projetaram aí, então, aproveita e lê. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece, até aí, os teus irmãos. A gente vê que a influência do mal chegou sobre Pedro, mas o Senhor intercedeu para que ele não desfalecesse na fé. Oh, meus irmãos, o ministério de Jesus hoje é a intercessão. Ele está à destra do Pai, de onde intercede pela sua igreja. Louvado seja Deus. Intercede por mim e por você. Bendito seja o nome do Senhor. E a brecha que Satanás entrou na vida de Pedro foi a soberba espiritual, a autoconfiança. E somente pela intercessão de Jesus é que a fé de Pedro foi mantida e não destruída pelo inimigo. Pedro estava precisando de conversão. Ele ainda não estava curado do seu pecado, da soberba espiritual. Ele não estava curado da sua soberba. Terceira lição que a gente toma aqui, de como vencer a crise vocacional, é que Jesus, Ele promove restauração. Louvado seja Deus. Oh, meus irmãos, como é bom saber disso. Como é precioso, como é bom saber, como na liturgia, que Deus perdoa os nossos pecados. Louvado seja Deus, para aqueles que se apresentam fielmente ao Senhor com o coração contrito, quebrantado. Então Jesus, o que é que Ele faz? Ele repete agora o milagre da pesca maravilhosa que está lá em Lucas, capítulo 5, para que eles se relembrem. Eles agora, antes não estavam conhecendo que era Jesus. Jesus estava a 100 metros da praia, e eles ainda não reconheciam, mas quando foram se aproximando, aí João disse: olha, é o Senhor. E aí Pedro não perde aquele instinto de ousadia, como diz o baiano, ele é muito ousado, e aí ele mergulha na água e vai ter com o Senhor Jesus, Então, Jesus repete aquele milagre maravilhoso, com dois objetivos, eu vejo: lembrar Pedro de quem era Pedro, e lembrá-lo de quem é a que ele está servindo. Jesus está dizendo: olha, observa o Deus que tu serve, conhece mais o Deus que tu serve, e lembra de quem tu és. Agora lembra de quem eu sou, e do que eu sou capaz de fazer e capaz de realizar na tua vida e na vida daqueles que eu chamar. Louvado seja Deus.
Então, irmãos, na crise, nós precisamos redescobrir quem é o Senhor. Na hora da crise, nós precisamos estar com o Senhor, juntos com o Senhor, sentir a sua presença e redescobrir quem realmente é o Senhor na nossa vida. É isso que nós precisamos, trazer à memória o que pode nos dar esperança, e só o Senhor Jesus, só a sua presença pode nos ajudar e nos dar esperança. Louvado seja Deus. E aí Jesus chega para Pedro e tem uma conversa particular com Pedro. Oh, meus irmãos, eu não queria estar na pele de Pedro, viu? E aí Jesus tem uma conversa particular com ele, do versículo 15 ao versículo 23 aqui do texto, quando ele indaga a Pedro, né? Então, ele indaga o amor de Pedro e as suas motivações no ministério pastoral de Pedro, pois ele havia sido chamado para cuidar de almas. E aí Jesus começa a indagá-lo: e Pedro, tu me amas? 3 vezes. Pastor Hernando Dias Lopes, comentando sobre esse texto, ele diz que nas 2 primeiras perguntas, o Senhor Jesus usa a palavra grega ágapo, se referindo ao amor do Pai. E Pedro responde com fíleo, amor de amizade. Mas na 3ª vez, o Senhor Jesus troca a palavra e usa a palavra fíleo, como Pedro usa. E aí Pedro diz o quê? Senhor, tu sabes todas as coisas. O meu amor não chega perto do Senhor. O seu amor é imensurável, é grande demais para mim. E aí com o milagre da pesca, e o milagre agora, e essa interrogação agora, a soberba espiritual de Pedro está caindo por terra, e Jesus está restaurando o ministério de Pedro. Louvado seja Deus, aleluia. Pedro entendeu: o meu amor é pequeno diante desse amor tão grande que não dá para descrever, a ponto de entregar o seu filho, ele ser crucificado, ele ressuscitar, e ele está aqui na minha frente. O Jesus que ressuscitou está aqui na nossa frente hoje, você crê? Então dá glória a Deus aí, celebra ao Senhor, ele está aqui. Mas o interessante, irmãos, caminhando para o final, Jesus ainda diz aí no versículo 19, na parte final, o que é que ele diz aí? Segue-me, segue-me. Depois de tudo isso, ele diz agora: segue-me. Isso significa: olhe para mim, continue o trabalho para o qual eu chamei. Jesus está dizendo para nós: olhe para mim, continue o trabalho, não pare, não desista, eu estou contigo, eu estou aqui para ajudar na hora da crise, na hora do milagre eu estou aqui para realizar, mas faz o trabalho que eu te chamei. Por isso que ele diz: segue-me. Olha o versículo 5, ele diz assim, vamos ler juntos? Perguntou-lhe Jesus, vamos ler? Filhos, tendes aí alguma coisa de comer? O que eles responderam? Não. Presta bem atenção. Quem é que Jesus está chamando de filho? É Jerônimo, o covarde, que quis desistir. É Pedro, é os demais que estão querendo desistir do ministério. Mas ele vai lá e diz: olha, filhos, eu amei vocês na cruz, eu ressuscitei, eu estou aqui, venham para cá, venham comer. Aí não tem o que comer, mas aqui tem fogo, aqui tem peixe, aqui tem pão, aqui tem alimento, aqui tem sustento, aqui tem conforto, aqui tem cuidado, aleluia. Deus ama você, meu irmão, minha irmã. Deus amou você para o ministério. Não recue, não retroceda. Vamos caminhar, vamos marchar e fazer a obra que tem que ser realizada, e só pode ser realizada através de mim, através de você, através do povo do Senhor.
Louvado seja Deus. É os traidores que Ele está chamando de filhos. Quem aqui nunca traiu o Senhor Jesus? Agora Ele chama os traidores, aqueles que o abandonaram, fugiram, de filhos. E Ele os alimenta. Vocês não pegaram nada, mas aqui tem peixe. Vocês estão com frio, mas aqui tem um fogo para aquecer. Na hora do aperto, o Senhor nos aquece, o Senhor nos abraça, o Senhor nos sustenta. Louvado seja Deus, e Ele nos chama de filho. Jesus quer restaurar a sua vocação. Jesus quer restaurar o seu ministério. Jesus quer restaurar a sua vida. Não desista. Se eu tivesse desistido, eu não estaria aqui. Invista em alguém. Não desanime. Se alguém está desanimado, incentive. Pega na mão. O cristianismo é o lugar do caminho estreito. Mas no caminho estreito é o lugar de milagre, porque Jesus passa por ali, aleluia. Eu queria orar por você nessa manhã. Aqueles que têm chamado, algum chamado específico, aqueles que Deus salvou, estão todos aqui, aqueles que ainda não conhecem Jesus, para estar com Ele, para depender mais dEle. Primeira palavra, terminando, que eu recebi quando eu saí daqui para a Bahia, foi assim: Deus falou comigo e disse: eu vou suprir a sua necessidade. Porque eu indaguei o Senhor, e como será? Nunca fui lá, a primeira vez que eu vou é para ficar. E Ele disse: eu serei contigo e eu suprirei. E aí quando nós chegamos lá, nosso quarto era no primeiro andar, eles que alugaram a casa para nós, nossa cama era montada e não tinha como subir. E eu peguei o colchão e coloquei no chão. Família grande, as despesas são grandes, apertado um pouco, tem que se estruturar. Passamos quase a cama, eu escolhi uma família carente que tinha na igreja e eu doei a cama para eles, que estavam dormindo no chão, uma família inteira, 4 pessoas. Eu dei para eles, pus o colchão no chão e passamos um ano. O colchão no chão. Quando foi um dia, a neta de uma das nossas ovelhas subiu lá. Eu quero ver lá em cima, a menina é curioso, e ela foi lá olhar, e olhou lá, disse: cadê a cama? Eu disse: não tem não. Ela olhou por lá, todo o quarto, ficou por ali, e ficou assim, uns 30 segundos olhando para o colchão. Aí passou-se uns dias, e chegou lá uma entrega na minha casa. Um homem bateu lá e disse: olha, eu vim entregar uma cama box aqui. Eu disse: ô amor, vem cá, você comprou alguma coisa sem minha permissão, foi? Cadê a mulher submissa da Bíblia? Ô meu amor, não, esse homem está doido, manda ele devolver. Eu disse: moço, não é aqui não, o endereço está errado, veja outro aí. Ele disse: não, é aqui, o endereço está certo. Eu disse: moço, eu não comprei cama nenhuma, leva essa cama daqui. Aí ele era crente, eu não sabia, ele olhou para mim e disse: o senhor não é o pastor Jerônimo? Eu disse: sou eu mesmo. Ele disse: olha, receba, que foi Deus que mandou, e ai de você se não receber. O senhor quer ver aqui? Olha aqui, vem cá. Aí tinha lá: pastor, receba esta cama como uma forma de carinho, você e dona Kiara, pelo cuidado de vocês para comigo e com a minha família. Eu não admito o meu pastor e a mulher dele dormir no chão, enquanto eu estou numa cama extremamente confortável. Deus é o Deus que supre todas as nossas necessidades. Talvez você esteja com câncer, uma enfermidade cruel, mas eu quero te dizer: o Senhor Jesus é quem suprirá todas as suas necessidades. Confie nele, acredite.
Vamos orar, o tempo já estourou, pastor, perdão. Venha, pode vir, vamos orar, venha. Coloque sua vida diante do Senhor. Coloque sua vida no altar do Senhor. Deus, oh Deus bondoso, Deus gracioso, visita a tua igreja agora. Esse silêncio expressa tanto a tua presença. Ministra cura nessa manhã, em nome de Jesus. Ministra cura de câncer, de toda espécie de enfermidade. A tua presença traz milagre, traz salvação, salva, liberta, Senhor. Ó Deus da glória, renova o chamado, renova da virtude do Espírito, Senhor, e derrama da tua graça restauradora, perdoadora e renovadora, no nome de Jesus. Pastor Edson.